É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Eles nunca deveriam ter se conhecido. Nunca houve uma chance. Suas vidas são como planetas orbitando distantes em órbitas diferentes. Harry era um estudante de direito sem nada para fazer em um complexo caro e luxuoso. Ele foi trazido para cá por causa de uma doença. Ele havia ficado deprimido no inverno anterior. Isso surgiu do nada. Sim, ele estava estudando demais há dias, sentado à noite com seus livros didáticos. Sim, ele estava no consultório, onde via tanta escória da sociedade que Deus o proibia de encontrá-la em uma rua estreita. E então, um dia, de repente, ele ficou sem energia. Ele se deitou de costas para a parede e ficou olhando estupidamente para os padrões geométricos no carpete. Ele não queria fazer nada. Nem comer, nem estudar, nem mesmo viver. Sua mãe e seu pai estavam muito preocupados. Harry era o único filho tardio deles, mendigado pelo destino. Pessoas gentis e inteligentes, eles nunca pressionavam o garoto e, se o proibiam de fazer alguma coisa, ele entendia perfeitamente o motivo. E tudo o que lhe era permitido fazer, ele tinha permissão para fazer. Seja ter um cachorro, trazer amigos para dormir em casa ou acampar com a turma, ele nunca ouviu de seu pai e de sua mãe, e não. O mesmo acontecia com sua escolha de profissão. A mãe de Harry trabalhou por um tempo como conselheira de pessoas. Eles são chamados de assistentes ou porque nunca contestam a opinião ou a decisão de um juiz. Mas mamãe estava apaixonada pelo juiz. Uma mulher atraente, de olhos azuis, com 40 e poucos anos. Minha mãe admirava as pessoas que, apesar de uma vida difícil, mantinham otimismo e uma disposição alegre. A juíza Cindy era divorciada há muito tempo e estava criando uma filha surda. Seu marido a deixou justamente por causa do nascimento de uma filha tão doente. Também fazia parte de sua família um enorme gato da raça Maine Coon. Theodore tinha uma cama separada, e sua caixa de areia foi convertida em uma televisão. Certa vez, havia um jornal com um programa, e o gato o tomou como uma espécie de convite especial, que significava ou você pode vir aqui. O programa foi removido há muito tempo, mas o mau hábito do gato não pôde ser erradicado. Eles nunca ligavam a televisão. A filha de Cindy, Angélica, vivia em um internato especial e voltava para casa nos fins de semana. Sua mãe não estava mais se casando e estava dedicando todas as suas energias ao trabalho. Em primeiro lugar, porque ela realmente amava seu trabalho. E, em segundo lugar, porque estava economizando a maior parte de sua renda para levar Lena ao exterior para tratamento, cirurgia e reabilitação. Todos os dias, Cindy tinha de julgar pessoas que haviam roubado algo, compartilhado algo, agredido ou até mesmo matado. Os casos que mais lhe desagradavam eram os que envolviam a divisão de bens. Quando pessoas que antes se consideravam parentes e que iriam viver juntas pelo resto de suas vidas começavam a brigar por um guarda-roupa ou por algumas joias de ouro. E elas se atacavam com tanta fúria que o caso civil, ali mesmo no tribunal, ameaçava se tornar um caso criminal. Certa vez, Harry foi buscar sua mãe cedo demais e teve de esperar por ela. Um jovem chamado Walker estava sendo julgado. Ele tinha acabado de deixar a região, tinha voltado para sua amante Selena e estava começando a sentir o gosto da liberdade, por assim dizer. À noite, eles discutiram e Walker esfaqueou Selena. A ambulância chegou. Selena estava bêbada e não queria ir para o hospital. Eles mal conseguiram convencê-la a levar pontos. Ela queria ficar com seu Walker, que não entendia por que ela havia pegado a faca. No tribunal, eles disseram um ao outro que se amavam. Selena, eu sinto muito. Não tenho ninguém mais querido para mim do que você, disse Walker, vou me sentar e você. Estarei esperando por você, Selena apertou as mãos no peito. Era um lado da vida que Harry não conhecia, que ele nunca havia encontrado.
Walker completou 2 anos e 10 meses de idade e Selena estava no corredor, discutindo animadamente com a irmã o que enviara ele na primeira transmissão. Cindy sentiu pena dele, disse mamãe enquanto ela e Harry dirigiam para casa. Ele já havia sido condenado uma vez. Mas sua namorada estava de joelhos, dizendo que não guardava rancor. Harry parecia estar pensando em algo próprio, mas não foi a partir daquele momento que ele começou a ler um tipo de literatura diferente do que havia lido antes? Se antes ele se interessava por aventuras, agora ele as substituiu por detetives, livros sobre criminosos escorregadios, maníacos sanguinários, sequestradores e violência doméstica. No último ano do ensino médio, Harry disse aos pais que queria ser um investigador. A mamãe ficou assustada. Isso é perigoso. Você não pode escolher uma profissão mais tranquila? O pai se opôs. Não acho que nada perigoso esteja esperando por Harry. Acho que ele trabalhará em nossa pequena cidade, e logo todo o romantismo será dissipado. Ele terá de investigar casos como o do sem-teto que invadiu o apartamento e roubou um laptop para beber. Então, eu me pergunto se esse tipo de trabalho rotineiro não o manterá longe da lei. Harry não estava com vontade de se abrir, então falou brevemente. Veremos. E, durante seus anos de estudo, ele realmente teve que ver muitas coisas que eram brutais demais, impiedosas demais. Os estágios haviam terminado e, novamente, as aulas foram substituídas por seminários, e Oma teve de lidar com os relatórios, preparar os trabalhos de conclusão de curso e depois se debruçar sobre a matéria do diploma. Harry nunca se esforçou, estudando até tarde da noite todos os dias. E, no final, devido ao cansaço acumulado, ele teve um colapso nervoso e ficou coberto de depressão. Os pais ficaram alarmados, sabe Deus de onde veio o dinheiro, e compraram uma viagem para ele em um sanatório caro à beira-mar. Harry nem mesmo queria ir. O que importava para ele se ficava deitado em posição fetal por horas em um apartamento no 8º andar de uma cidade ou em um quarto individual a 100 metros do mar? Mas, de repente, a mudança de local lhe fez bem. No sanatório, o médico começou a tratá-lo à moda antiga. Ele não indicou procedimentos caros para o jovem, diferente do spa. O clima curativo, os banhos de mar, as longas caminhadas e os drinks com coleções calmantes, que eram oferecidos no Fistobar, tinham que fazer seu trabalho. E depois de alguns dias, Harry percebeu que o ar estava realmente curando. Ele adormecia facilmente à tarde, dormia profundamente à noite e parou de ter pesadelos. E, de manhã cedo, ele era recebido pelo mar, que era claro como uma lágrima e lavava toda a negatividade e os pensamentos pesados. Harry veio para o café da manhã com um apetite de lobo e devorou até mesmo o mingau de leite, do qual não gostava antes. Seus vizinhos de mesa eram um pai com sua filha pequena e uma mulher de meia idade. A menina era bonita, com cabelos cacheados trançados em 2 tranças grossas. Lucy tagarelava, muito engraçada e, de alguma forma, parecia que se houvesse pêssegos ou tortas para o jantar, todos os comensais ficavam felizes em dá-los à garota. Seu pai, Steve, sorriu de forma envergonhada e agradecida. O nome da mulher de meia-idade era Angélica. Ela era extremamente tranquila. Estava claro que ela era uma mulher rica. Só as joias já valiam a pena. Um grande diamante brilhava em um anel, e brincos com as mesmas pedras preciosas atraíram o olhar de admiração de Lucy. O cabelo curto de Angélica era enrolado em finos cachos. Ela se vestia com simplicidade, mas nenhuma de suas roupas parecia barata. E não usava as roupas abertas que as mulheres sulistas tanto gostam. Nada de camisetas regatas, shorts ou saias curtas. Ela sempre usava uma camisa de mangas compridas ou uma jaqueta sobre as camisetas. Angelique provavelmente fazia isso para esconder sua dolorosa magreza. Ela não parecia apenas magra, parecia realmente emaciada. Harry achava que ela devia estar fazendo alguma dieta sofisticada. Às vezes, Angelique se sentava à mesa, tomava apenas um copo de chá e saía imediatamente. Às vezes, ela dava uma garfada no segundo prato com uma colher sem nenhum apetite e deixava o prato de lado. E era raro encontrar seus olhos. Se os vizinhos da mesa falavam com ela, Angélica respondia desviando o olhar.
E suas respostas eram sempre de uma só palavra, e sua voz era baixa. Era como se ela tivesse medo de dizer uma palavra. Harry não a encontrou nenhuma vez na praia ou nas excursões que eram organizadas no sanatório quase todos os dias. Angélica só podia ser vista nos caminhos mais distantes e sombrios. E isso não é imediatamente perceptível. Ela está sentada em um banco em algum lugar, com o rosto escondido por um chapéu de abas largas. Aproveitando a solidão. Harry não se importava. Ele estava feliz por ela estar começando a ganhar vida. Ele estava começando a se interessar pela vida. Pela primeira vez em meses, ele estava fazendo planos. Periodicamente, todos os turistas do sanatório tinham de visitar o médico para ver como estava indo o tratamento, qual era o resultado. Harry ficou sentado no corredor esperando a sua vez. Angélica estava no consultório do médico. A porta estava ligeiramente entreaberta, e Harry podia ouvir sua voz, inconfundível, ligeiramente rouca. É uma pena que não pudemos ajudá-lo, não é? Evan perguntou à mulher calmamente. Bem, suponho que se eu não tivesse ido até vocês, estaria pior, disse Angélica suavemente. Você não engordou nada, sua pressão arterial continua altíssima, disse Evan, e o psicólogo disse que seu nível de ansiedade não diminuiu, certo? Houve silêncio. Harry imaginou que Angélica estivesse balançando a cabeça. É isso mesmo, resumiu Evan, até que a causa principal seja removida, você não vai melhorar. Eu recomendaria que você consultasse um psiquiatra quando chegar lá. O químico já deve estar envolvido. Peça para ele procurar algum medicamento. Não, Harry, nunca ouvi a Angélica falar tão alto e tão animada. Não posso acreditar nisso. Mesmo assim, tive dificuldade em provar que ela não era doente mental. Essa é a única razão pela qual ela conseguiu um mandato. Afinal de contas, ela fez o caso para que eu inventasse tudo. Pessoa instável, surtando, fazendo birra, com ciúmes dele para tudo e todos. Mais uma imaginação fértil e o caso está pronto. Mas você não fez isso consigo mesma, Evan continuou falando calmamente, ainda é um fato básico. Eu não lhe disse que, de alguma forma, ele convenceu meus amigos, minhas ex-namoradas, a testemunhar que eu sou estranho desde pequeno, que posso me cortar e coisas assim? Bem, acho que o médico preferiu não falar sobre tudo isso. Houve silêncio. Evan devia estar escrevendo. Compre este sonífero na farmácia mais próxima, é um medicamento de prescrição médica, e, pelo menos nos últimos dias que passar aqui, durma e não pense em nada. E em casa, eu o aconselho fortemente. Não um psiquiatra, mas um psicoterapeuta, uma pessoa particular. Ninguém o colocará no registro. Mas você não percebe que não será capaz de viver plenamente, não será capaz de aproveitar a vida se trabalhar com esse problema. Quanto tempo você ainda tem de vida, doutora? Angélica empurrou a cadeira para trás abruptamente. Alguns momentos depois, a porta se abriu e, sem olhar para Harry, a mulher caminhou rapidamente pelo corredor. Por alguma razão, o jovem não conseguiu se esquecer daquela conversa durante todo o dia. Ele esperou até o jantar para ver Angélica na sala de jantar, pois ela geralmente chegava um pouco atrasada. Para a sobremesa, serviram lindas cestas de bolos com creme e frutas. Harry entregou a sua para Ninoca e, de vez em quando, olhava para a porta. Mas Angélica não apareceu. No dia seguinte, Harry foi para a praia de manhã cedo, como de costume. Ele gostava daquelas horas em que ninguém mais estava lá. Quem, nas férias, pensaria em se levantar às 5 horas? Havia apenas alguns pescadores na praia. Mas, de repente, ele viu Angélica. A mulher estava sentada em uma chaise longue, sob o toldo, embora o sol tivesse acabado de nascer. Mas Angélica estava tentando ser o mais discreta possível. Ela estava usando uma saia de brim com babados, longa, até os calcanhares. E um tipo de moletom elástico que Angélica estava usando para se aquecer. Ela estava sentada com os braços em volta dos joelhos e olhando fixamente para a frente. Harry não queria incomodá-la e estava prestes a fazer uma retirada discreta, mas então ela olhou para ele. Eles acenaram com a cabeça um para o outro. Bom dia,
você não consegue dormir? Disse ele, porque tinha de dizer alguma coisa. Acontece que nem mesmo os comprimidos podem me ajudar, sorriu Angélica. Harry não esperava que ela respondesse. Ela não havia dito nada sobre si mesma até agora. Eu estava cansada de estudar, disse ela, sentando-se em uma espreguiçadeira próxima. Tem sido um alívio desde que decidi me dar um tempo. Por que você não para de pensar em coisas desagradáveis? Como? Angélica olhou diretamente nos olhos. Você pode fazer isso? Você pode me ensinar como fazer isso? De repente, lágrimas brotaram em seus olhos. Angélica mordeu o lábio e olhou para o mar. Ela não conseguia pensar em nada além do banal. Não há problemas insolúveis no mundo. Só se alguém morresse. Estou morta, disse Angélica. Não é óbvio? Angélica cresceu com uma madrasta e já desejou mais do que tudo ter um lar e uma família própria. No entanto, todos ao seu redor admiravam seu pai, sua madrasta e seus 3 filhos, Angélica e seus 2 meio-irmãos. Seu pai é um cientista, um professor universitário, uma pessoa de vida familiar suave e um homem apaixonado pela ciência a ponto de enlouquecer, um professor que se esquecia da comida e do sono quando se tratava de sua ciência favorita. Sua primeira esposa morreu poucos dias após o nascimento de Angélica. Havia uma razão não tão rara para que os médicos a negligenciassem. Mais tarde, alguém alterou os registros em todos os jornais, e ninguém por essa história não foi severamente punido, nem suspenso do trabalho. E o professor em luto não tentou obter justiça. Talvez desde o início ele quisesse criar sua filha sozinho e não se casar novamente. Mas, depois de alguns anos, ele conheceu uma jovem que admirava sinceramente. Como ele, Maria era uma amante da ciência, muito culta, em suma, levava uma vida espiritual, e todas as coisas materiais eram de importância secundária para ela. O professor logo lhe fez uma proposta, e Maria não teve medo de se casar com um homem com um filho. 2 anos depois, ela deu à luz gêmeos e decidiu que já estava farta de filhos. Embora o professor tenha contratado uma assistente para ela desde o início, as crianças pequenas exigiam muita atenção. A governanta assumiu a cozinha, a lavagem e a limpeza. Mas a mãe das crianças não confiava nela. Maria queria criar seus filhos à sua imagem e semelhança espiritual, antes de tudo. Era impossível dar muito valor às coisas, mesmo com o fato de que a criança às vezes percebe os brinquedos como seres vivos, nenhum desconto era feito. Várias vezes por ano, minha mãe juntava bichos de pelúcia, carros e coisas do gênero em uma grande caixa de papelão e os dava a uma mulher que ela conhecia, que era pobre e tinha muitos filhos. E que Deus não permita que as crianças se arrependam. É claro que brinquedos novos eram comprados em troca dos presentes, e as crianças não se vestiam pior do que seus colegas. Mas desde pequenas elas sabiam que é impossível sonhar com coisas da moda, como uma mochila ou um barco de corda, que flutuará na banheira, moendo a água com uma hélice. Mas sobre este ou aquele livro, ou sobre o pai recuperado, que tinha uma doença cardíaca, é bem possível sonhar. Isso não funcionou com as crianças. Elas obedeciam à mãe, pelo menos por enquanto. Mas Maria, desde o início, tentou aplicar esse método de educação e de ser enteada. Mas ela ficou desapontada. Angélica não suportava os castigos, chorava e uma vez teve até um colapso nervoso. Seu pai prometeu a Angélica, em seu aniversário, o mesmo vestido exuberante de princesa que estava com as amigas da menina. Muito provavelmente, o professor não sabia do que estava falando. Mas ele teve o prazer de ir com Lenoche à loja e deixá-la feliz com o novo vestido. Angélica ficou tão feliz com o presente dado no dia anterior para o nascimento que colocou o vestido e não queria tirá-lo. Quando ela foi persuadida a colocar o vestido, não quis mais tirá-lo. Quando foi persuadida a colocar uma camisola antes de ir para a cama, sua madrasta pegou o vestido e o pendurou no guarda-roupa do quarto, que estava trancado. Ela disse que permitiria que ela usasse o vestido nos feriados. Angélica, que teve o objeto cobiçado arrancado de si, começou a chorar de tal forma que suas mãos começaram a tremer e, no dia seguinte, ela teve febre. E em vez de um feriado com bolo, velas e balões, em vez de se divertir com seus amigos, Angélica ficou na cama meio acordada.
Então, seu pai e sua madrasta tiveram uma longa conversa a portas fechadas. E a madrasta desistiu da educação da enteada. Ela não proibia Angelique de quase nada mais, a criança simplesmente deixou de existir para ela. Se Angelique lhe fazia uma pergunta, Maria lhe dizia: pergunte a seu pai. A professora estava tão ocupada, tão distante da vida real, que logo a menina teve que se tornar independente. Às vezes, ela perguntava ao pai sobre sua própria mãe. Os olhos da professora se enchiam de lágrimas. Kátia era tão doce, alegre, tranquila, que com sua morte toda a alegria deixou a casa. Parecia que Angélica havia se inspirado em sua mãe em muitos aspectos. Ela tentou fazer com que duas facções se formassem na casa. Afinal de contas, Mary tem filhos, argumentou a garota, então deixe-a ficar com Steve e Austin, os três não são chatos. E o papai é meu. Caso contrário, não é justo. Eles estão juntos e eu estou sozinha. Mas a madrasta foi rápida em silenciar essas alegações da filha para chamar a atenção do pai. Ela acreditava que ninguém poderia ser mais próximo de seu marido do que ela mesma. Eles trabalham juntos, têm interesses em comum. E Angélica está crescendo e logo terá sua própria vida e seu próprio marido. Assim, os amigos da garota substituíram seus parentes. Muitas vezes ela ficava com eles por vários dias. Os pais de suas amigas não se opunham. Apesar de tudo, Angélica era educada, simpática e sempre tentava ajudar nas tarefas domésticas. Às vezes, alguém dizia: eu gostaria de ter uma filha assim. Angélica apenas estremecia. Aparentemente, no fundo de sua alma, isso pesa muito. Ao contrário de seus colegas de classe, ela não tinha uma família normal. E ela realmente queria uma. Ninguém compareceu à formatura de Angélica. O professor estava muito ocupado com alguma reunião importante do departamento de ciências. Ele pediu à esposa que fosse à escola pelo menos para a parte solene da entrega dos certificados, mas Maria se despediu. Não me envolvo na educação de Angélica há muito tempo e não quero ser hipócrita participando dessa comemoração. O professor apenas deu de ombros e sorriu culpado para sua filha Moll, desculpe-me por isso. Angélica, no entanto, já estava endurecida pela vida e apenas sorriu sem esperar mais nada. No entanto, ela ainda considerava o comportamento do pai como uma traição, e a universidade que escolheu foi em outra cidade. Seu pai alugou um apartamento para ela. A madrasta nunca interferiu quando o pai gastou dinheiro com a filha. Sei, por experiência própria, que é difícil estudar bem em um dormitório, disse o professor, você fica acordado até tarde, traz amigos. E se você vai estudar seriamente, precisa de silêncio e de um ambiente de trabalho. Ele acompanhou a filha, visitou seu novo apartamento, deu a Angélica uma generosa quantia de dinheiro para comprar tudo o que ela precisava. Mas quando a garota se tornou uma estudante, seu comportamento mudou. Ela passou a se divertir com todo tipo de coisa. Agora, ela se divertia com frequência em boates, divertindo-se despreocupadamente com novos amigos. Elas bebiam tanto que mal conseguiam ligar para o endereço do motorista de táxi para os rapazes que as buscavam para passar a noite, e se entregavam a qualquer outra loucura. E agora Angélica estava se vestindo de uma maneira que nunca havia pensado antes. Ela usava roupas brilhantes e chamativas e deixava o cabelo solto. Por natureza, ela era muito bonita. E nunca lhe faltou atenção masculina. Outra coisa é que agora ela continuava tão amigável e confiante como sempre. Arnold foi apresentado a ela por um colega de classe. Nancy tinha um namorado e ele tinha um amigo, então por que não se sentarem juntos, na mesma companhia? Eles já estavam sentados em uma mesa no refeitório. O namorado de sua amiga estava atrasado. Mas quando ele apareceu, o rosto de Nancy se esticou. Ela deve ter pensado que estava com a pessoa errada. Uma amiga que havia saído das páginas de uma revista de moda masculina. Não, nesse caso, não importava o que ela estava vestindo. Mas aquele rosto duro, aquele sorriso, aqueles olhos brilhantes e sobrancelhas negras à parte. As moças colariam fotos de um super-homem assim em seus quartos. Era estranho que Arnold ainda não tivesse uma namorada.
Ele assumiu de bom grado o papel de pretendente de Angélica. Até o final da noite, ele foi condescendente com ela, servindo-lhe vinho, rindo de suas piadas. Quando a festa terminou, ele a acompanhou até sua casa. Talvez pudessem ter sido beijos de despedida, mas Angélica não via razão para que eles não pudessem terminar uma noite maravilhosa com uma noite igualmente maravilhosa. Ela pegou sua nova companheira pela mão e a levou de volta para casa. E, de fato, a noite foi tão inebriante que, pela manhã, elas não queriam se separar. Foi aí que tudo começou. O romance tomou um rumo muito impetuoso. 2 semanas depois, Arnold confessou seu amor por Angélica e a pediu em casamento. Ela ficou surpresa com uma decisão tão precipitada, especialmente porque, olhando para sua família, ela não estava querendo carimbar seu passaporte o mais rápido possível. Seus amigos receberam a notícia de forma diferente. Alguém que gritou de empolgação e começou a pedir um casamento, de preferência no papel de testemunha. Alguém que já tinha visto o belo Arnold francamente invejado. E o amigo mais próximo de Sofia apenas balançou a cabeça. Sofia não era nem um pouco puritana. Ela frequentava alegremente as mesmas festas que Angélica e flertava com a mesma facilidade, de modo que Angélica ficou ainda mais surpresa. Ainda não sou casado, mas você deveria ter visto como Angélica me pediu em casamento. Com toda a honra, de joelhos, com um buquê de flores e um deslumbrante anel de diamante. Veja. E Angélica me mostrou sua mão com um anel delicado. Eu disse a ela que pensaria a respeito, disse com orgulho mal disfarçado, e, de qualquer forma, enquanto eu usar o anel, serei fiel a ela. E quanto a ele? Perguntou Sofia. Bem. Pareceu-me que ele ficou muito chateado por eu não ter dado meu consentimento imediatamente, confessou Angélica. Acho que ele imaginou que eu ficaria feliz, que me jogaria em seu pescoço e confessaria amor eterno em troca. Sofia balançou a cabeça novamente. Não tive nenhuma experiência de minha própria vida de casada, disse ela, mas olho ao redor. É raro que rapazes dessa idade se casem logo de cara. Até agora, só vi alguns casos de jovens que propuseram casamento dessa forma. E sabe de quem eles estavam falando? De alcoólatras. Ambos já eram incorrigíveis, ou como dizem, incuráveis. E já haviam tentado se casar, mas suas esposas não aguentaram por muito tempo. Está dizendo que Angelique bebe? Angelique riu. Vou desapontá-lo, mas sou uma líder nesse negócio. Sabe, às vezes eu não resisto a um coquetel, e ele nem toma um gole, porque está dirigindo. O que você sabe sobre ele? Sofia continuou. Bem, o pai dele deixou a família cedo. Sua mãe o criou. Mas foi difícil para ela. Ela dirigia homens e não dava muita atenção ao filho. Talvez seja isso que temos em comum. Nem ele nem eu tivemos uma família normal. Talvez, concordou Sofia, pensativa, mas se eu fosse aconselhá-la a procurar um marido, seria entre aqueles rapazes que têm uma família boa e normal. Onde o pai está acostumado a cuidar da mãe, e o filho viu isso. E sinto muito por Lenka, disse Angélica com uma seriedade inesperada. Ele, como eu, queria o aconchego do lar, e a mãe dele deu todo o seu aconchego a homens estranhos. Eu esperava que pelo menos desse à luz outra criança, e ele teria um irmão ou irmã, que cuidaria dele, mas não. Ele cresceu sozinho, órfão de uma mãe viva. Mas mesmo assim, você não vai fugir e se casar com ele agora mesmo? Não, é claro, na voz de Angélica soaram notas preocupadas, já estou com esses romances fontes de estudo fontes executadas. Tenho dívidas da última sessão e não posso quitá-las. E preciso fazê-lo. Será um duro golpe para meu pai se eu desistir da escola de repente. E é ele quem paga meu apartamento e me dá dinheiro para viver. Sim, Sofia concorda, você tem se saído bem até agora. Mas se você perder a mesada, terá de trabalhar meio período, como muitos outros alunos. Infelizmente, as coisas aconteceram da pior maneira para Angélica. Quando ela voltou para refazer a matéria, o professor, que já não gostava dela, fez o possível para levar a garota a um beco sem saída. Ele fez perguntas inesperadas e exigiu conhecimento de material adicional.
Angélica passou várias noites sem dormir se preparando para o exame, e agora tudo estava confuso em sua cabeça. O resultado foi outro fracasso. O departamento de educação lhe disse que, em geral, se ela não quisesse ser expulsa, tinha duas opções. Ou ela tirava uma licença por algum motivo ou ia para um departamento pago. A garota estava insatisfeita com as duas opções, mas a segunda era pior do que a primeira. Estudar era caro, ela não podia cuidar de seu pai e desse fardo. Ela teve que fazer uma academia. Uma colega de classe, cuja mãe era ginecologista, pediu que ela fizesse um atestado de gravidez falso, e Angélica conseguiu uma licença. A garota decidiu arrumar um emprego em um café, economizar dinheiro e, se no próximo ano não conseguisse se recuperar, pagar seus próprios estudos no departamento pago. Mas Arnold, depois de saber o que aconteceu, começou a insistir no casamento com força redobrada. Você não será dependente do pai dela, ele a persuadiu, eu ganho o suficiente, se você quiser, e você continuará estudando, se não quiser. Angelique resistiu por um tempo. Ela conseguiu um emprego como garçonete em um pequeno restaurante, mas não durou muito. Primeiro, ela foi atacada por um cliente que achava que Angelique era muito desajeitada e lenta e, depois, seus colegas de trabalho a acusaram de fraudar as gorjetas. Nesse restaurante, era costume dar gorjetas a um grupo e depois distribuí-las, e a maior parte era dada àqueles que trabalhavam aqui há muito tempo, enquanto os recém-chegados recebiam migalhas. Essa regra não escrita parecia tão injusta para Angélica que ela chegou a reter parte do dinheiro que os visitantes lhe davam. De qualquer forma, a garota voou para a rua e depois foi ao cartório com Arnold. Eles levaram o formulário e o noivo, radiante, perguntou-lhe que tipo de casamento ela queria. Algo mais modesto, perguntou Angélica, pois ela não queria gastar muito dinheiro com todos os enfeites. Ficarei bem se conseguirmos uma mesa em algum lugar. Eu não gostaria de ser a protagonista dessa peça, onde todos ficarão olhando para você, e disse ela. Mas para você, riu Angélica, você é que parece uma estrela de cinema, não eu. Vou ficar com inveja. A propósito, eu ainda não fui à sua casa, você ainda não me apresentou aos meus parentes. Meus parentes moram do outro lado do país e é improvável que venham ao casamento. Gostaria muito de lhe mostrar a casa no próximo fim de semana. Ela parece muito pequena agora. Nunca pensei nisso antes. Mas agora que conheci você, quero uma família muito grande. Angelique apenas riu. Não, ela não se importava em ter filhos, mas primeiro tinha que se formar. Na véspera do casamento, ele lhe deu um presente e eles estavam indo para a lua de mel. Mas tinha que ser especial, tão especial quanto ele. Ele alugou um chalé à beira de um lago em uma das regiões do norte. Mas não dá para nadar lá, não é? Murmurou Angelique, confusa. Ela achava que depois do casamento eles iriam para algum lugar, mas imaginava que seria o sul, talvez a Turquia ou um dos países europeus. Mar, sol, frutas. Um quarto em um bom hotel. Eles se levantariam ao amanhecer e caminhariam pela praia, de mãos dadas. Mas Arnold chegou a fazer uma careta. Tem tanta gente lá na temporada. Você não vai encontrar privacidade. As praias são lotadas, as excursões são lotadas. E eu não quero que ninguém interfira conosco. E depois de alguns dias, Angélica se convenceu de que seu marido estava certo. Ela escolheu um lugar maravilhoso. Um chalé isolado na floresta, cercado por enormes e pitorescos abetos, como é maravilhoso o cheiro de agulhas de pinheiro. Levava alguns minutos para caminhar pelo deck de madeira até o lago, e lá você podia sentar-se nas pontes e admirar a vista pelo tempo que quisesse. A água do lago era cristalina e não muito fria. Eles gostavam de nadar várias vezes ao dia. O chalé era pequeno, mas Angélica se apaixonou por ele. 2 quartos, o segundo era obviamente supérfluo, uma cozinha aconchegante decorada com madeira e uma sala de estar com uma janela panorâmica e uma lareira. A geladeira, que chegava até o teto, estava abastecida com mantimentos, e os recém-casados não precisavam ir até a cidade mais próxima, embora ela ficasse a 1/4 de hora de carro. Angélica nunca havia se divertido tanto. Eles se levantaram ao amanhecer.
Tomavam café no terraço e depois o dia inteiro era deles. Podiam passear pelas trilhas da floresta, descobrindo novos pontos pitorescos. Podiam mergulhar o quanto quisessem na água cristalina. Em dias chuvosos, podiam ler à beira da lareira, ouvindo o som da chuva. E aquela noite que passaram sob o céu aberto, cobertos por uma única manta, enquanto um rio infinito de estrelas corria sobre suas cabeças. Angélica havia esquecido de trazer suas pílulas anticoncepcionais. Ao verificar o pequeno armário de remédios, ela descobriu que elas estavam faltando, embora achasse que as tivesse colocado junto com a medicação. Em um primeiro momento, ela ficou triste, mas depois acenou em despedida. Ela se sentia tão bem ao lado de Arnold que, mentalmente, aceitou o fato como se não fosse nada, como se não fosse nada. Ela estava convencida de que seu marido resolveria todos os problemas. Com ele, ela não precisaria pensar no pão de cada dia ou na falta de alguma coisa para a criança. Nesse canto do paraíso, Angélica se sentia verdadeiramente amada e desejada, como se estivesse descansando de todos os anos que haviam se passado. Por isso, ela não estava muito ansiosa para voltar à vida normal. Mas Arnold lhe prometeu que outra surpresa a aguardava. E ele não estava errado ao prometer que sua casa a encantaria. Ela não esperava que seu marido fosse tão rico. Era uma bela mansão nos arredores da cidade. O lugar não é superpromovido, não é à beira-mar, mas perto da floresta, você pode contemplá-lo, olhando para ele, lembrando-se da viagem de núpcias. Uma cerca alta, na cor branca, um portão que se abre automaticamente. Aqui eu estarei seguro para você, disse Arnold, ninguém vai roubar você de mim. Quem precisa de mim, disse Angélica e foi inspecionar suas novas posses. A casa não era muito grande. No primeiro andar, cozinha e sala de estar, no segundo andar, 3 cômodos. Um quarto, um escritório e o terceiro, que Arnold havia dito que seria um quarto de bebê. Finalmente, ele lhe mostrou o porão, a maior parte do qual era um ginásio, e havia um pequeno cômodo que Arnold disse ser para guardar lixo. Os olhos de Angélica brilharam quando ela imaginou mentalmente como faria daquela bela casa a mais bela casa do mundo. Ela não sabia exatamente quanto Arnold ganhava. Mas tinha certeza de que seria suficiente para várias transformações. E ela também estaria trabalhando em breve. Você não tem nenhum esquema para encontrar um lugar para mim? Perguntou ela durante o jantar. Angélica sempre tentava transformar o jantar em uma pequena celebração. Ela não apenas cozinhava algo saboroso, mas também colocava a mesa, certificava-se de colocar os copos e servia o vinho. E a conversa durante esse banquete era geralmente muito agradável. Mas agora Arnold a olhava com surpresa. E por que você trabalha? Bem, como a confusa Angélica, eu sempre achei que você não deveria sentar no seu pescoço. Você não está sentada no meu pescoço. E sempre pensei que eu iria mimar e apadrinhar minha esposa, e que ela não teria que trabalhar para o tio de outra pessoa e tolerar seus caprichos. Angelique ficou encantada ao ouvir isso, e a conversa terminou ali. Uma semana depois, porém, a jovem voltou a procurá-lo. Agora Arnold ia para o trabalho todas as manhãs, e Angelique passava o dia inteiro sozinha. Além disso, o marido sempre voltava em horários diferentes, e ela não conseguia adivinhar a que horas deveria preparar o jantar, para que tudo estivesse quente. Estou pensando em trabalhar, disse ela mais uma vez. Ela serviu um café ao marido e acrescentou, bem, estou aqui o dia todo sozinha. Não será um dia longo para assistir a TV ou ler. Pelo menos eu tiraria minha carteira de motorista, poderia ir ver meus amigos ou fazer compras. E se você fosse babá, também ficaria entediada. Arnold olhou para ela com atenção. Bem, é diferente, Angélica até riu, minhas meninas que eu conheço dizem que a primeira vez depois do parto é como um zumbi, com apenas um sono para dormir. Então, por que você precisa arrumar um emprego agora para entrar logo na licença maternidade? Perguntou Arnold. Mas eu quero terminar o ensino médio primeiro. Você não pode imaginar a decepção que será para o papai se eu não me formar, protestou Angélica, pois papai só vive para a ciência. Arnold apenas encolheu os ombros. Alguns dias depois, Angelique fez um teste e descobriu que estava grávida.
Arnold organizou uma verdadeira comemoração. Angelique queria convidar Sofia, sua melhor amiga, mas ele se opôs. Este é o momento mais importante da vida de nossa família. Não precisamos de pessoas de fora. Mas havia flores, champanhe muito caro e sorvete, o doce favorito de Angélica, que ela preferia a bolos e doces. Arnold disse imediatamente que ela seria observada e teria o parto em uma clínica particular. Sem fluxo, um médico para orientá-la desde o início até o parto, a atitude mais atenciosa, um quarto separado. É claro que Angélica só podia ser grata ao marido por esses cuidados, mas a intimidade já estava começando a pesar um pouco sobre ela. No entanto, o médico que a levou, Arnold, submeteu Angélica a todos os tipos de exames, e os resultados não foram muito satisfatórios. Você parece mais saudável e mais forte do que realmente é. Mas as coisas não estão indo tão bem. O bebê está em perigo? Angelique estava com medo. Não se você seguir todas as recomendações. O médico me disse para ficar em repouso na cama. A qualquer momento você pode se sentir tonta, descoordenada. Você precisa ser capaz de se sentar ou deitar. Você entendeu? Perguntou carinhosamente sua esposa Arnold, que estava presente no exame. Então, saia de casa, querido, em nenhum lugar e há por via das dúvidas, para que você não fuja, vou pegar suas chaves. Ele transformou tudo em uma piada, mas logo Angélica descobriu que um molho de chaves estava faltando em sua bolsa. Não é engraçado, disse ela ao marido, você fica fora por tanto tempo que eu posso precisar de alguma coisa. Não vou me tornar uma prisioneira sem liberdade. Quando o bebê nascer, tudo vai mudar, ele prometeu a ela. E Angelique teve de aceitar isso. Quando ele saiu pela manhã, Arnold fechou o portão com força, de modo que Angelique realmente se sentiu como uma prisioneira, trancada entre quatro paredes. Mas pelo menos posso receber visitas. Eu não conseguia suportar isso. Arnold ergueu as sobrancelhas. Quem você quer ver? Pelo menos a Sofia, que não vemos há anos. Ele pensou por um momento. Ok, convide-a para vir no fim de semana, quando eu estiver em casa também. O domingo à noite foi maravilhoso. Sofia havia trazido um bom vinho e alguns brinquedos para o bebê. Para que ela crescesse, brincou. O casal lhe mostrou a casa e depois se sentaram juntos no tapete da sala de estar, beberam um vinho leve e doce e conversaram. Sofia tinha muitas novidades para contar. Angélica também queria falar sobre sua vida, reclamar do quanto sentia falta. Mas Arnold estava sentado ao seu lado, e ela se sentia desconfortável na frente dele. Se ao menos ele tivesse ido a outro lugar, mesmo que fosse por um quarto de hora. Mas ele nunca deixava suas namoradas sozinhas. É verdade que ele se comportava com extraordinária galanteria e tentava encantar Sofia. O único momento em que ficava sozinho com as amigas era quando Sofia pedia para ir ao banheiro. Eu a acompanho até o banheiro, disse Angélica. Como você vive? Perguntou Sofia enquanto enxaguava as mãos. Embora Arnold estivesse embaixo da porta, ela não conseguia ouvir nada por causa do barulho da água. Sim, Angelique queria lhe dizer o quanto sentia falta dele, mas tinha medo de que Sofia não entendesse. Afinal de contas, a maneira como ela estava vivendo agora era graças ao Arnold que cuidava dela. Pensei que você estivesse presa como um pássaro em uma gaiola, não é? Sofia lhe lançou um olhar de esguelha. Ele é certamente bom, seu macho. Mas se você decidir fugir dele, eu entendo. E, a propósito, se você quiser, pode ficar comigo. Sofia tinha um pequeno estúdio, no qual havia projetado com carinho cada canto e recanto. Havia espaço para estantes de livros, um bom toca-discos e até mesmo um pequeno bar. E na loggia, Sofia envidraçou e organizou ali um estúdio, combinado com um jardim de inverno. Mas apenas um berço de bebê não cabia ali. Mesmo assim, Angélica tinha lágrimas nos olhos. Sofia, ao que parece, a entendeu. Obrigada, ela sussurrou. Naquela mesma noite, já indo para a cama, Angélica perguntou ao marido: Sofia pode vir mais vezes conosco? Eu me divirto muito mais com ela.
Então, em nenhum lugar eu serei solicitada. Se com isso ela esperava apaziguar o marido, estava enganada. Sua namorada não virá mais à nossa casa, disse Arnold. E por que não? Angelique ficou atônita. Você deveria ter pensado em trazer vinho para uma mulher grávida. Então, quase não beba, começou a se justificar Angelique, então, no fundo da taça. Isso é tudo o que eu a deixaria tomar. Se ela aparecer da próxima vez sem mim, como vou saber o que ela vai trazer? Talvez uma garrafa de uísque? Eu lhe garanto que ela nem pensaria em. Eu digo que ela pensaria. Você é uma alma bondosa e não sabe como as pessoas podem ser ciumentas. Se algo acontecer com seu filho, sua Sofia o consolará e, no fundo, ficará feliz por isso ter acontecido. Você não acha que ela está com ciúmes de você agora? O fato de você ter um marido, uma boa casa, de estar grávida. O que ela tem? Um emprego e um quarto do tamanho de um canil. Aposto que ela bebe muito e dorme por aí. Angelique sentiu uma onda de ressentimento gelado. Você não a conhece de verdade, disse ela friamente. Nunca me contou nada sobre sua família. Quando perguntei, você só me deu respostas de uma palavra. Mas eu posso lhe contar sobre minha família. Eu não tive mãe, cresci com uma madrasta. E nunca tive uma irmã. Agora, Sofia é a irmã de quem senti falta durante toda a minha vida. E ela costumava levá-lo a todos os tipos de festas, a todos os tipos de lugares da moda, certo? Que tipo de lugares você pode imaginar? Se fossemos a cafés ou boates. Então estou no lugar certo. Você sabe que tipo de pessoas frequentam esses lugares. Os homens vêm para tocar nessas garotas. Eu sou uma garota? Angélica apertou os olhos. Eu não disse isso. Mas com essa Sofia você poderia se comportar como a última garota. Olhe, não estou perguntando onde você trabalha exatamente e quem você frequenta lá. Você sabe que dirige uma empresa de segurança, e todos eles são homens. Então, talvez você tenha casos com eles? Perguntou Angélica com raiva. Ele lhe deu um tapa na bochecha. Ninguém nunca havia lhe batido antes. E colocar a mão em uma mulher grávida. Angelique recuou e chorou. Não há maior insulto a um homem do que o que você acabou de me dizer. Arnold bateu a porta. Angelique chorou por um longo tempo. Mas o quarto estava tão silencioso que não se ouvia nenhum som e, aos poucos, ela começou a se acalmar. O ambiente teve um efeito calmante sobre ela. Seu quarto era lindo. Todo em cores rosa suave. No final, ela percebeu que a culpa era, em grande parte, dela mesma. Os homens têm certos pontos, linhas vermelhas que não devem ser ultrapassadas. E ela deve ter quebrado uma proibição tácita. Mesmo assim, Angelique pensou que seu marido se desculparia. E ela tentaria esquecer essa cena terrível. Naquela noite, ela e seu marido passaram a noite separados. De repente, Angelique adormeceu rapidamente após muitas lágrimas. Ela acordou várias vezes, sempre verificando se Arnold estava lá. Parecia-lhe que ele certamente viria, porque as pessoas que amam sempre entendem quando machucam os outros e tentam ganhar seu perdão, mesmo que não sejam culpadas. Mas Arnold não apareceu. De manhã, Angélica soube que seu marido estava indo trabalhar. Ela não podia acreditar que ele iria embora. Além disso, ela estava com fome. Assim, ela entrou despreocupadamente na cozinha, onde ele estava terminando o café da manhã. Ela se serviu de uma xícara de café e preparou um sanduíche. O que vou comprar hoje? Perguntou Arnold casualmente. Você escreverá a lista. Ela costumava lhe dar a lista de compras, exceto nos primeiros dias, quando estava tão enjoada que se deitava. Mas agora os olhos de Angélica se arregalaram de surpresa, porque Arnold parecia ter se esquecido de tudo o que havia acontecido ontem. Você me bateu, disse ela. Em mim. Ela ficou surpresa. Isso não poderia ter acontecido. Você teve um pesadelo. Você não se lembra de nada? Não,
Ela balançou a cabeça. Mas se eu a aborreci, sinto muito. O que vou comprar hoje? Angelique fez uma pequena lista de compras. Quando o marido saiu, ela quis se deitar no sofá com o telefone, como de costume. Ultimamente, ela estava acostumada a ler livros de bibliotecas digitais. Mas não conseguia encontrar o celular. Em vão, ela o procurou por todo o quarto, verificou o banheiro, olhou em todos os cantos da sala de estar e da cozinha. Não havia nenhum celular. Lembrou-se de que havia um telefone fixo na casa e decidiu ligar dele para seu próprio celular. Dessa forma, ele ouviria uma melodia familiar e encontraria o celular perdido. Mas descobriu que o telefone fixo estava desconectado. Naquele dia, Angélica estava completamente entediada e não sabia o que fazer até que o marido chegasse em casa. Ela já havia se acostumado com a televisão há muito tempo, só podia andar no pequeno jardim, não podia sair da cerca, os portões estavam trancados. Ela não podia nem mesmo entrar em contato com Sônia. Se o celular se perdesse de alguma forma, Sofia poderia comprar um novo para ele e daria o dinheiro para a namorada mais tarde. Quando Arnold chegou à noite, a primeira coisa que Angélica lhe perguntou foi se ele sabia onde estava o celular. Embora no fundo ela tivesse certeza de que ele responderia ou não, as palavras dele a surpreenderam ainda mais. As palavras dele a surpreenderam ainda mais. Você não precisa de um telefone. O que você acha? Ele se sentou assim. Você vai ligar para seus amigos, vai falar sobre sua vida, sobre mim. E eu não quero ninguém gargarejando com meu nome, especialmente garotas sujas como Sofia. E você diz que não se lembra da cena de ontem, resumiu Angélica com amargura, temo que será exatamente a mesma coisa hoje. Não sei o que quer dizer, mas todo esse serviço de telefonia móvel e radiação? Não acho que seja bom para o bebê. Angélica riu, mas parecia quase histérica. Entenda, hoje não estamos na idade da pedra. E todo mundo tem um telefone celular. Eu não me separo do meu. Sei que a voz dela estava calma, como se estivesse falando com um bebê, mas isso não é bom para você. Olhe para você agora. Seus nervos estão à flor da pele. E eu preciso mantê-la a salvo de qualquer ansiedade. Dê-me o telefone e eu vou me acalmar. Arnold saiu e voltou com uma pequena caixa plana. Você disse que costuma ler livros na internet. Comprei um e-book para você e, a meu pedido, eles fizeram o upload de uma centena de histórias de detetive e de amor. Quando tiver lido todos eles, avise-me e eu atualizarei sua biblioteca. Mas isso não é a mesma coisa. E você tem uma TV para ver as notícias, do que mais você precisa? Preciso de uma maneira de entrar em contato com alguém. Você esteve fora o dia todo. No caso de algo acontecer comigo. Se eu ficar doente, teria que chamar uma ambulância e levá-lo do trabalho para casa. Não vou deixá-la tanto tempo agora, disse Arnold com carinho, vou passar aqui ao meio-dia para ver se você está bem. E ele realmente começou a visitá-la uma ou até 2 vezes por dia. Ele sempre vinha em horários diferentes e não ficava muito tempo, às vezes apenas alguns minutos, para se certificar de que tudo estava bem. Angélica andava de um lado para o outro na sala. O e-book não substituía a internet. Ela percebeu que antes não se queixava de solidão. Ela podia sentar-se em fóruns, conversar em salas de bate-papo, contatar Sônia por meio de redes sociais. Agora ela estava privada de tudo isso. Os livros que o marido havia baixado para ela acabaram sendo leituras baratas e não conseguiam ocupar seus pensamentos. Será que ele realmente se importa tanto assim comigo? Ela se perguntava, mas é o afeto que realmente me sufoca. Provavelmente, os hormônios também a estavam afetando, porque ela não se reconhecia. De tempos em tempos, ela começava a chorar como uma criança ferida e se sentia muito infeliz. Alguns dias depois, Angelique disse ao marido: Não posso continuar assim, vou deixá-lo. Eu estava terminando minha refeição. Ela estava terminando de comer uma costeleta com ervilhas verdes. Arnold levantou as sobrancelhas de surpresa. Para onde você está indo? Não precisa se preocupar com isso,
respondeu ele, desafiadoramente. Eu entendo, disse ele calmamente. Você queria morar com a sua Sofia até o divórcio e, depois, teve um filho, arrumou um emprego e recebeu pensão alimentícia? Será que estou pintando o quadro certo? E daí? Milhares de mulheres vivem assim, Angélica levantou o queixo. Mas você não vai viver assim. Em primeiro lugar, você não vai a lugar algum porque está carregando meu filho, e não vou deixar que você o roube de mim. Não vou roubá-lo de você, Angelique percebeu pela primeira vez que seu marido poderia não deixá-la ir. Sem mais nem menos, e não deixá-la ir. Ela balançou a cabeça. Não estou gostando disso. Mas você não percebe que me deixou infeliz? Você não está em si mesma agora. Arnold serviu a ambos uma xícara de café sem pressa. Então, quando o bebê nascer, você vai pensar que está louca por um tempo. Isso vai melhorar, você verá. Mas você não pode me proibir de ir embora. Você é um homem livre, mas eu também sou um homem livre. Você está doente agora. Arnold tentou acariciar a mão da esposa, mas ela a afastou, e as pessoas doentes são tratadas sem pedir seu consentimento. Eu vou embora, disse Angélica, sem muita certeza. Não, você não vai. Mas se você quiser tentar. Quando Arnold saiu, Angélica voltou a caminhar pelo castelo e percebeu que seu marido estava certo. Talvez um homem, treinado e fisicamente forte, fosse capaz de sair daqui. Mas não uma mulher grávida, cujos olhos escurecem de tempos em tempos e para quem o esforço físico é contraindicado. O muro é alto e tem pontas de metal no topo. Não há telefone agora. O portão tem uma fechadura automática. A casa fica afastada dos outros prédios e é impossível que alguém o ouça se você gritar. Além disso, seria muito mais fácil para Arnold fazer com que ela parecesse louca. Angélica se lembrou de uma conhecida que tinha uma mãe idosa. De manhã, Verônica ia para o trabalho e a idosa abria a janela e gritava que estava sendo morta, pedindo ajuda. A filha tinha muito medo de que a mãe caísse e acabou colocando grades nas janelas. A mãe foi medicada com sedativos, mas sem sucesso, seus gritos ecoavam na rua. Os vizinhos sabiam do que estava acontecendo e não correram para ajudar a idosa. No entanto, Angélica tentou subir até o sótão. O telhado da casa era plano, e parte dele era uma espécie de plataforma de observação. Mas Arnold havia previsto isso. A entrada para o sótão estava trancada. A jovem chorou mais uma vez. No fundo de seu coração, ela esperava encontrar uma saída de alguma forma e estar entre seu próprio povo hoje. Mas, pelo visto, a fuga teria de ser adiada para mais tarde. No mínimo, ele fugiria do hospital. Ou melhor ainda, ela diria a todos ao seu redor, ao médico, às enfermeiras, às parteiras, que Arnold havia transformado a casa em uma prisão, que a mantivera prisioneira durante toda a gravidez e que agora era necessário ajudá-la a sair da maternidade com o bebê sem que eles percebessem. Angélica não se importava muito para onde iria. Ela poderia ficar na casa de Sofia por um tempo, em um lugar apertado, mas não desconfortável. Depois, talvez, ela pudesse encontrar algum trabalho, para que houvesse dinheiro suficiente para uma babá para o bebê. No mínimo, ela se mudaria para a casa de seu pai. Ele não a expulsaria de casa. Pensar no pai a levou de volta à escola de ensino médio, da qual Angélica havia se esquecido completamente. Papai ainda acha que ela está estudando, envia-lhe dinheiro para o apartamento e o guarda em seu cartão. Mas Arnold também tem o cartão. Assim como todos os documentos da família, passaportes, apólices. Ele esconde tudo no cofre de casa, sob o pretexto de que a distraída Angélica não é de perder documentos no momento mais inoportuno. Ao chegar à maternidade, descobre-se que ela deixou tudo em casa e não consegue se lembrar imediatamente de onde está o passaporte. Quando Arnold lhe contou tudo isso, suas palavras soaram como uma piada. Mas agora Angélica percebeu que havia aparecido outra fechadura na porta atrás da qual ela estava figurativamente trancada. Nada. Se ela conseguisse escapar, Sofia lhe daria dinheiro para um táxi, e seu pai não pediria documentos à própria filha.
Se Arnold não devolvesse seu passaporte, Angélica o pegaria de volta mais tarde e diria que o havia perdido. Por que não tentamos outra maneira por enquanto? Deixar de comer? Se ela fizer greve de fome, Arnold terá de fazer o que ela quer. Afinal de contas, ele está esperando um bebê, não vai deixar Angélica passar fome, pois isso pode ser ruim para o bebê. Ela não preparou o jantar naquele dia. Quando o marido voltou, Angelique sentou-se em seu quarto, no amplo peitoril da janela, e olhou pela janela. Estava chovendo. Diante de seus olhos havia uma cerca e arbustos de lilazes molhados. Ela sabia que seu marido se certificaria de que não haveria nada para comer agora. Se ele fizesse uma cena, Angélica estava preparada para isso. Em vez disso, Arnold estava sacudindo alguma coisa na cozinha. Meia hora depois, ele a surpreendeu. Vamos jantar. Está tudo na mesa. Não estou com fome, disse Angélica, sem desviar o olhar da janela. Não está se sentindo bem? Pode ficar assim. Há sopa quente e pãezinhos esperando por você. E café, é claro. Angelique estava com muita fome, mas tinha certeza de que conseguiria suportar. Ela balançou a cabeça negativamente e disse: eu não vou. Se você não quebrar o regime, Arnold continuou falando com ela como se fosse uma criança, nós iremos a algum lugar no fim de semana. Vamos passear no parque, tomar um sorvete. Você realmente tem ficado em casa. Angélica não conseguia acreditar. Arnold não pôde deixar de perceber que, ao sair do portão, ela o deixaria imediatamente. Ela saltaria do carro, aliás. Sim, ele assentiu, não estou brincando. Ok, disse Angélica, já estou descendo. Ela se arrumou um pouco, lavou e penteou o cabelo, trocou o pijama por um roupão. Ela não gostava de andar de roupão, mas até agora estava de tão mau humor que não tinha vontade de fazer nada. Agora era outra coisa. Então, controle-se, disse-lhe o marido durante o jantar, se você não se sentir bem, é claro que não iremos a lugar algum. Mas se tudo correr bem, pretendo mimá-la um pouco. Iremos às lojas e compraremos algo para você. Porque logo você não poderá usar suas roupas habituais. Era segunda-feira, e durante toda a semana Angelique havia se comportado exemplarmente. Agora ela não tinha dúvidas de que estaria livre antes do prazo final. Ela fez as tarefas domésticas habituais, ao mesmo tempo, sua mente estava cheia de pensamentos. Se Sofia tivesse adivinhado e ido até sua casa quando seu marido estava fora, elas poderiam ter conversado por cima da cerca. Talvez, de alguma forma, um amigo tivesse lhe passado o telefone. Mas, de qualquer forma, Sofia não se recusaria a acolhê-la, Angélica não tinha dúvidas disso. No sábado de manhã, Angélica olhou para o marido, como se quisesse lhe perguntar quais eram os planos para hoje. Infelizmente, tenho que trabalhar hoje, disse Arnold, terminando sua segunda xícara de café. Lembra-se do que você me prometeu? A jovem não conseguia suportar. Por quê? Ele fingiu não se lembrar, mas depois riu, claro, eu sei o quanto você quer. Iremos amanhã de manhã. O domingo estava chuvoso, mas Arnold não ia cancelar a viagem. Primeiro, ele levou Angélica para a praça do campo. A chuva havia parado, mas não havia uma única pessoa nas ruas estreitas. A jovem ficou muito decepcionada com essa circunstância. Se ela simplesmente tentasse fugir de Arnold aqui, ele a alcançaria em poucos segundos. E não havia ninguém para pedir ajuda. Naquele momento, seu marido recebeu um telefonema. Houve uma pequena mudança de planos, disse-lhe Angélica, tenho que estar no escritório agora, mas... mas só continuou para sempre. Você pode ir às compras por conta própria. Eu lhe darei um cartão. Você se importa? Angelique só podia acenar com a cabeça. Vou lhe dar 2 horas. Vou chamar um táxi agora. Depois a esperarei em casa. O próprio Arnold colocou sua esposa no carro. Ele lhe deu o endereço do centro da cidade, a mesma rua que era considerada o Arbat local e um centro de lojas grandes e pequenas.
Angelique observou no pequeno espelho a figura de seu marido encolhendo. Mudança de planos, ela disse ao motorista do táxi assim que o carro virou a esquina: vou ver um amigo primeiro. Se ao menos eu estivesse na casa de Sofia, não teria nada a temer. Angélica não se arrependeu de não ter levado suas coisas com ela. Ela encontraria um emprego e seria capaz de sustentar a si mesma e ao bebê com o essencial. O principal era sair do cativeiro. O motorista do táxi deu de ombros, dizendo que não se importava para onde levaria a passageira e, depois de um quarto de hora, parou o carro perto da casa onde Sofia morava. Angélica desceu do táxi de forma desajeitada. Com o início da gravidez, ela havia perdido a graça de seus movimentos anteriores. Ela ainda tinha que subir até o terceiro andar, e seu coração estava batendo como uma lebre. A escada tinha um leve cheiro de naftalina, e Angélica foi tomada pela nostalgia. A vizinha de Sofia, uma senhora idosa, tinha um grande respeito por naftalina e costumava colocá-la em todos os armários e comodas. Angélica apertou o botão da campainha, imaginando que em poucos segundos sua amiga abriria a porta e elas pulariam na garganta uma da outra. Mas ninguém se apressou em abrir a porta. Em vão, Angélica bateu de novo e de novo. Com o coração apertado, a jovem percebeu que sua amiga não estava em casa. Ela deve ter ido à loja. Mas ela esperaria por Sofia, não havia outra saída. Angélica colocou a bolsa sob os pés e desceu os degraus. Quando ouviu a porta da frente se abrir, ela se assustou. Poderia ser Sofia. Mas depois de alguns instantes, ela não conseguia acreditar em seus olhos. Arnold estava subindo as escadas. Como você me encontrou? Minha querida, era um teste e você foi reprovada. Mas eu não tinha dúvidas de que você escaparia. E, é claro, não tive dificuldade em adivinhar para onde. Não há mais nenhum lugar para onde ir. Se você fosse esperta, sairia do táxi e iria para a casa de seu pai. Mas você é um pobre e ingênuo tolo. E não ligue para a Sônia. Ela está de férias no sul. Tenho certeza de que ela está muito feliz e não pensa em você. E você sabia que ela tinha ido embora? Perguntou Angélica com um lábio. É claro que eu sabia. Caso contrário, eu não teria lhe oferecido aquela carona. Você é um idiota. Agora vamos para casa, Arnold continuou calmamente. Pouco antes, Angélica estava se perguntando se, quando fosse dar à luz, seria possível não gritar. Gritar na frente de todo mundo parecia muito embaraçoso. Mas agora ela estava gritando. Socorro! Arnold apertou a mão dela com força. Quer que eu chame a equipe psiquiátrica? Tenho um amigo que trabalha lá. Ele está ciente do problema e chegará lá antes da polícia, se você esperar que os vizinhos os chamem. O psiquiatra dirá à polícia que você tem um diagnóstico e um marido amoroso a levará. Portanto, sugiro que você não tenha vergonha e não se faça de louca na frente de um bando de estranhos. Com a cabeça baixa, Angélica seguiu o marido. A mudança de emoções foi muito forte. Ela se sentiu mal conseguindo ficar de pé. O carro de Arnold estava estacionado na entrada da garagem. Ele colocou sua esposa no banco de trás como se nada estivesse errado. No espelho, Angélica viu o sorriso dele. Ela fechou os olhos e não os abriu durante toda a viagem. Ela não se sentia mais como uma pessoa, como antes, mas como um objeto que pertencia ao seu dono. Abaixando a cabeça, Angélica seguiu seu marido. A mudança de emoção foi muito forte. Ela se sentia mal conseguia ficar de pé. O carro de Arnold estava estacionado na entrada da garagem. Ele colocou sua esposa no banco de trás como se ela fosse uma coisa. No espelho, Angélica viu o sorriso dele. Ela fechou os olhos e não os abriu durante toda a viagem. Ela não se sentia mais como uma pessoa, como antes, mas como um objeto que pertencia ao seu dono. Angelique ficou deprimida. Agora ela não fazia as tarefas domésticas, simplesmente não saía do quarto. Ela passava o dia deitada de costas para a parede em silêncio. Quando tinha de se levantar para ir ao banheiro, sentia que estava enfraquecendo rapidamente.
E essa era uma sensação agradável. Angélica queria cair no esquecimento o mais rápido possível e deixar este mundo. E a última coisa que ela queria era que Arnold a incomodasse e conversasse com ela. Mas chegou o dia em que ele colocou uma cadeira ao lado da cama dela e se sentou. Se você não comer, não vai durar muito. Angélica sacudiu o ombro dele sem se virar. Ela deixou claro que não se importava. Você está mentalmente doente agora, continuou Arnold, e se não fizer algo a respeito, não vai melhorar. Deixe-me ir, disse Angélica. Venha comigo. Ela saiu da cama, tão apática quanto uma marionete. Ela não acreditava mais em seu marido. Arnold segurou sua mão com força. Enquanto desciam a escada e depois outra para o porão, Angélica se perguntava se teria forças para subir. No final, ela também não se importava. Não importava onde ela estava deitada. Não importava se ela estava no chão do corredor. No porão, Arnold abriu a mesma porta que normalmente estava trancada e atrás da qual suas coisas antigas estavam guardadas, como ele havia dito. Agora Angélica viu que o cômodo estava completamente vazio. A gaiola. Seu marido agora segurava Angélica com as duas mãos e falava com ela, entoando como uma criança. Se você se comportar assim, não poderei deixá-la em paz, entendeu? Você pode se machucar nesse estado. Há muitas oportunidades para isso lá em cima na casa. E não posso deixar que nada aconteça com você e com o bebê. Meu amigo psiquiatra atenderá, receitará comprimidos e você viverá aqui. Todos os móveis, um colchão e uma arrastadeira. Tudo bem para você? Você montou essa sala de tortura de propósito? Ela perguntou. Não, ela deu de ombros. Não é incomum que as mansões tenham um quarto secreto como esse. É um lugar para se esconder se os criminosos invadirem, roubarem. Ou se algo inesperado acontecer. Desta vez, minha emergência é você. Quer que eu o medique para que fique aí deitado como um vegetal? Por que você precisa de tudo isso? Angélica não esperava fazer essa pergunta. Nem Arnold. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Porque você é meu, disse ela por fim, quando você e eu nos casamos. Eu pertenço somente a você. Nunca pensei em deixá-lo ou traí-lo. Mas você sempre me deixa. Mas você sempre me deixa. Mas eu não vou deixá-lo ir. Você prometeu. Arnold, mais milhões de pessoas se divorciam, disse Angélica cansada. Por que você acha que nosso casamento é especial? Acho que você é o doente mental, não eu. Seja como for, respondeu ela, contendo a raiva, você tem uma pergunta a responder: quer passar o tempo que lhe resta antes do nascimento na forma humana ou quer ficar trancado aqui? Não será humana, suspirou Angélica, não me importo, depende de você. Tudo bem, disse ela, nós lhe daremos outra chance. Mas você tem que comer hoje à noite. Vamos subir. E Arnold ajudou sua esposa a subir as escadas, que ela não conseguia subir sozinha. Angelique sabia que teria de esperar até depois do parto. Mas ela não podia imaginar a surpresa que a aguardava. A jovem havia feito uma mala com coisas que poderia precisar no hospital. Se Arnold quisesse verificar se ela estava bem, não havia segredos. Camisas de dormir, itens de higiene, alguns livros. Ainda assim, quando Angélica olhou para a sacola, ela viu que aquilo representava esperança para ela. Que ela logo conseguiria sair daqui. Mas quando chegou a hora de ir para o hospital, Arnold disse: E você, minha querida, dará à luz em casa. Angélica olhou para cima e seus olhos estavam tão machucados como se ele tivesse batido nela novamente. Sim, sim, continuou o marido, o médico está a caminho. Qual é o seu problema? Antes, somente as pobres davam à luz em maternidades. E para as ricas, as parteiras eram convidadas a ir à casa. Essa era a ordem do dia. Então, arranjei esse luxo para você. Que luxo, Angelique mordeu o lábio de dor, e se algo der errado e você precisar ser operada? Não há instalações em casa.
Se houver problemas, nós cuidaremos deles, disse Arnold casualmente. Você é jovem, saudável, tudo deve correr como deveria. Para ser sincera, Angélica logo não se importou com quem era seu médico ou se a esterilidade estava garantida. Nas horas seguintes, ela sentiu que estava morrendo. A dor era tão intensa que os paramédicos que chegaram tiveram que anestesiá-la. Talvez tenham feito isso por pena, ou talvez Arnold tenha insistido, porque não queria que os gritos da esposa fossem ouvidos do outro lado da rua. Embora a casa deles ficasse à beira da floresta, mas ainda assim. Quando Angélica recuperou a consciência, ela não percebeu imediatamente onde estava. Ela não estava sentindo nenhuma dor, estava alegremente leve. Por um momento, pensou que estava de volta à infância e deitada na cama da casa dos pais. Então, sua visão começou a se concentrar e ela viu uma cortina vermelha escura. Ela teve que fazer outro esforço para se lembrar de tudo. Alguém havia entrado no quarto. Angélica virou a cabeça e viu Arnold. Seu rosto estava impassível e calmo como sempre. Incrível! Quem nasceu? Perguntou ela, com um tom fraco. Uma menina. Temos uma menina. Mostre-a para mim, pediu Angélica, e acrescentou mentalmente, e não para nós, mas para mim. Então, disse Arnold. Quero que você a mostre para mim. A velha teimosia de Angelique está definitivamente de volta, afinal, fui eu quem a deu à luz. Agora durma, suas forças se recuperarão, e então eu lhe mostrarei tudo, prometeu Arnold. Angelique sabia que era inútil perguntar, mas não conseguiu se levantar e sair em busca de sua filha. Ela estava muito fraca. Assim que fechava os olhos, caía no sono ou ficava inconsciente. Arnold não a havia enganado. Quando Angélica acordou, sentindo-se um pouco melhor, Arnold havia trazido seu bebê. Angélica tinha medo de segurar sua filha, tão pequena, tão minúscula. A cabeça da recém-nascida tinha de ser segurada com cuidado. Ela está bem? Perguntou Angélica, sem perceber que estava chorando. Ela segurou a filha junto ao peito. O que os médicos disseram? O bebê está saudável. Que seja Verônica, decidiu Angélica, contemplando o rosto do bebê. Ela não precisava de esperança, algo hesitante, incerto e enlouquecedor. Ela precisava da firme convicção de que ambos sairiam desse pesadelo. Tudo bem, Arnold concordou. Não havia berço no quarto e, enquanto o recém-nascido cochilava, Angélica olhava em volta, desamparada, procurando um lugar para colocá-la. Vamos, eu levo a criança para o quarto dela, Arnold estendeu os braços. Quero que ela more comigo, Angélica hesitou. Tudo bem, amanhã colocaremos o berço aqui e mudaremos tudo de lugar. Mas hoje você precisa ter uma boa noite de sono para não ser acordada por um bebê chorando. Você precisa descansar. Não percebe que eu vou ouvir isso de todos os cômodos da casa? Mesmo assim, Angelique entregou o bebê ao marido. E ela estava certa, suas forças estavam tão esgotadas que ela dormiu profundamente e sem sonhos naquela noite. Quando acordou de manhã, percebeu que poderia tentar se levantar. Arnold havia lhe trazido o café da manhã. Café, torradas, ovos cozidos. Traga a Verônica, Angélica exigiu e, percebendo o olhar estranho no rosto dele, ameaçou, ou farei greve de fome para sempre. Verônica não mora mais nesta casa, disse ela. O quê? O coração de Angélica literalmente parou. Não fique tão assustado. Ela ainda está bem. Ela só vai morar em outro lugar, e outras pessoas vão cuidar dela. E se você quiser vê-la algum dia, não faça nenhuma besteira. É a maneira mais segura de mantê-la na linha, ele acrescentou com uma risada. Angélica olhou para ele horrorizada. Você é humano? Perguntou ela, surpresa. O que você é? Seu rosto era uma careta de desprezo. Você é apenas um lunático. Entendo que esteja animada, pois houve muitas mudanças em sua vida. Mas controle seu comportamento e suas palavras se não quiser viver em um asilo pelo resto de sua vida. Você não verá a Verônica lá. Seu marido fez uma leve reverência e saiu.
Daquele dia em diante, começou o inferno pessoal de Angélica. Após a histeria, tão violenta que ela poderia ter morrido ou enlouquecido, houve um colapso em seu caráter. Foi como se ela tivesse perdido sua vontade, tornando-se submissa, como um cachorro que quer ganhar a aprovação do dono. Agora ela vivia dia após dia, satisfazendo todos os desejos dele, de modo que no primeiro dia de cada mês ele deixava outra foto de Verônica em seu colo. Aqui a criança aprendeu a levantar a cabeça, a se virar, a se sentar. Aqui ela deu seus primeiros passos tímidos, passos ao longo do sofá. Angélica tentou entender onde sua filha estava, com base em seu entorno. Mas no campo de visão da fotógrafa havia apenas uma parede branca e aquele sofá cor de cereja muito gasto. E, é claro, a criança. Angélica não tinha dúvidas de que era sua filha. Apesar de ter visto o bebê apenas uma vez, com certeza era ela. Angélica reconheceu suas próprias características no rosto de Vera. O mesmo formato do nariz, o corte e a cor dos olhos, exceto pelo fato de que o cabelo da menina era loiro, como o de Arnold. Do lado de fora, poderia parecer que a situação de Angélica agora estava melhor. Ela começou a sair de casa, sempre na companhia do marido, mas ainda assim. Agora os dois podiam ser vistos em cafés, lojas, passeando pelos parques da cidade. Mas Angélica percebia essa liberdade como uma humilhação. Se antes ela nutria um ódio pelo marido e o considerava louco, agora ela tinha que fingir ser uma esposa feliz. Arnold advertiu que, se ela tentasse o trapacear, como ele disse, nunca mais veria a criança. E Angélica sabia que o marido era capaz de cumprir sua ameaça. Mesmo que ela conseguisse chegar à polícia e Arnold fosse preso, ele simplesmente não revelaria o segredo de onde a criança estava. Quanto tempo essa tortura vai durar? Perguntou-se Angélica, melancolicamente. Seu marido a maltrataria por 1 ano, 2, 3 ou por toda a vida? Sua psique oscilava à beira do abismo. Angelique temia que essa vida a fizesse perder a cabeça. Ela agora estava ligada a Arnold com muito mais força do que antes, por sua palavra e pela esperança de ver sua filha um dia. Ela e Arnold tinham o hábito de ir ao supermercado nos sábados à noite para comprar comida para a semana. Certa vez, quando Angélica estava selecionando itens no departamento de laticínios e Arnold se afastou para pegar uma garrafa de vinho nas prateleiras, um estranho passou correndo pela jovem, mas deixou cair uma caixa de leite em seu carrinho. A boca de Angélica se abriu de surpresa, mas então ela viu Sofia no fundo da loja, que acenou para que tudo estivesse como deveria estar. Angélica acenou involuntariamente com a cabeça. Elas não podiam se aproximar uma da outra, pois Arnold teria impedido imediatamente. E não havia como saber qual seria a punição de Angélica. Talvez ele a trancasse no porão. Ou ele a espancaria novamente. Ele sempre levantava a mão contra ela. E Angélica havia se acostumado com a dor. Ela não mais gritava ou chorava. Apenas tremia como um cachorro chutado por um dono cruel. Quando ela e Arnold chegaram em casa, a primeira coisa que Angelique fez foi examinar a caixa de leite. Na parte inferior estava escrito a lápis: "Seu pai está morrendo. Não há esperança. Ligue para se despedir." E então todas as habilidades que Angélica havia adquirido recentemente foram para algum lugar. Ela correu para o marido. "Preciso ir para casa", ela implorou. Ele ergueu as sobrancelhas. "Por quê?" "Meu pai está morrendo. Não o vejo há anos. Nunca vou me perdoar se não me despedir dele. Você não é um monstro supremo. Deixe-me ir embora por alguns dias. Eu voltarei, eu juro. Ou vamos embora juntos." Ele segurou o queixo dela. "Como você sabe sobre seu pai? Conte-me." Ela disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. "Encontrei uma conhecida na loja e ela disse." Não minta, ela não acreditou nem por um segundo. "Em primeiro lugar, você não falou com ninguém lá. Em segundo lugar, se alguém tivesse lhe contado sobre seu pai, você teria me contado imediatamente. E você só descobriu agora. Alguém lhe passou o telefone? Alguém lhe escreveu um bilhete? Conte-me." Angelique não teve escolha a não ser revelar suas cartas.
Talvez assim ele ficasse com pena dela e a deixasse ir até seu pai. Ela lhe mostrou a infeliz caixa. Estou vendo, ela apertou os olhos, você não vai a lugar nenhum. Meu pai pode morrer muito bem sem você. Arnold, pelo amor de Deus, e Angélica se ajoelhou na frente do marido, você percebe que fará algo terrível se não me deixar ir? O destino pode perdoar muitas coisas, mas esse é o tipo de coisa que ele pune. O bumerangue virá. Será interessante ver, seu tom nem mesmo mudou, ainda era o mesmo frio e zombeteiro, e pelo fato de você querer me enganar dessa forma, no próximo mês você não terá uma foto. Angélica teve a segunda pior birra de que se lembrava. Ela chorou por horas, trancada em seu quarto. E quando quis sair, percebeu que a intenção de Arnold era não deixá-la sair tão cedo. Ela passou quase uma semana sozinha. Ainda bem que o quarto compartilhava um banheiro. Pelo menos Angelique não estava com sede. Mas seu marido nunca lhe trazia comida. Era uma verdadeira prisão. As janelas eram gradeadas para impedir a entrada de ladrões. A vista dava para uma cerca alta com uma floresta ao fundo. Angelique não sabia quando seria libertada. Mas quando Arnold recebeu uma ligação informando que seu pai havia morrido, seu marido deliberadamente se aproximou da porta para que ela pudesse ouvir sua voz. Arnold ofereceu suas condolências e disse a ela que, infelizmente, ele e Angélica não poderiam comparecer ao funeral, pois estavam muito ocupados com o trabalho. Ah, o testamento? Bem, assim que eles tiverem um momento livre, virão dar uma olhada nele. Parecia uma semana, Angélica sentia sua mente acelerada e não percebeu quantos dias haviam se passado quando Arnold abriu a porta. Ela conseguiu descer as escadas e comer alguma coisa. Depois disso, Angélica acabou entrando em colapso. Ela se tornou apática e indiferente a tudo. Não se importava se ficava em casa ou seguia o marido para onde quer que ele a levasse. Sem olhar para cima, ela fazia a lição de casa, mas com cuidado, como um autômato. E quando terminava o trabalho doméstico, ela se sentava ou ficava imóvel, com os olhos fixos em um ponto. Não se podia dizer se estava absorta em pensamentos ou prostrada. Quando Arnold falava com ela, ela o respondia. Mas ela respondeu à pergunta. Não se poderia esperar que ela dissesse mais nada. A pergunta permanecia: por que ele queria uma boneca tão quebrada? Mas era como se ele estivesse satisfeito por tê-la levado a esse estado. Que ela andasse por aí como um manequim, sem sentimentos, sem pensamentos, sem desejos. Que ele tinha poder absoluto sobre ela. Algo humano apareceu nos olhos de Angélica somente quando seu marido colocou outra foto de sua filha na frente dela. Ela olhou por um longo tempo, e a expressão em seus olhos se tornou triste. Era como se ela estivesse conversando mentalmente com Verônica. Em seguida, guardou a foto no álbum e a colocou na gaveta da cômoda. Ela sabia que, se continuasse a tirar e olhar as fotos, Arnold jogaria o álbum fora, assim como havia destruído tudo o que lhe era caro. Por isso, ele o pegava uma vez por mês. Só para colocar outra foto. E assim os anos foram passando. Uma vez, na conversa entre os cônjuges, o número 18 piscou. Quando Verônica fizer 18 anos, contarei a ela sobre você. E então ela decidirá por si mesma se quer ver você. Se quiser, não vou me opor. Angelique decidiu pensar nesse dia como um ponto de virada em sua prisão. Depois desse dia, ela teria sua liberdade e sua filha. Ou ela desapareceria. Agora ela sabia que era possível não fazer nenhum esforço para isso, não sobrecarregar sua alma com o pecado. Ela iria simplesmente por desejo e desespero. No último mês antes dessa data, ela tricotou um lindo chale azul. Essa era sua cor favorita e ela esperava que a filha também gostasse. No dia marcado, ela entregou a Arnold o pacote com o chale, pedindo-lhe: "Me entregue-o a Verônica." "Dê para a Verônica." "De mim." Ele sorriu, mas pegou o pacote. Naquele dia, ele não voltou para casa por um longo tempo. Angélica não tinha dúvidas de que ele tinha ido à casa de Verônica. Afinal de contas, ela também era sua filha. E estava comemorando sua maioridade.
Quando ouviu as portas da casa se abrirem à noite, ela desceu correndo as escadas. Tudo bem? Ele perguntou. Ele poderia tê-la provocado, exigido, por exemplo, que ela lhe servisse o jantar primeiro. Mas Arnold não o fez. Ele lhe entregou a sacola com o chale. Verônica não quer conhecê-lo. Por quê? Sussurrou Angélica com um lábio. Você contou a ela o que fez comigo? Eu disse a ela que você a deixou. E agora você está arrependido e quer fazer as pazes. Eu nunca disse uma palavra a ela sobre você. Angelique não esperava o que aconteceu em seguida. Ela se lançou contra o marido. Esquecendo-se de tudo, ela o agrediu com os punhos de forma inepta e desesperada, e gritou como um homem que havia sido ferido de forma intolerável. Arnold estava tão despreparado que não voltou a si por alguns segundos. Ele torceu a esposa e a arrastou para o porão. Angélica estava deitada no chão. Ela estava se esforçando para se mover e não queria. Ela não queria nem mesmo levantar a cabeça. Nem mesmo virar a cabeça. Tudo o que a mulher queria era que aquilo acabasse aqui e agora. Ela sabia que Arnold havia trancado a porta pelo lado de fora. Ou melhor, que havia uma fechadura inglesa. Seu marido a empurrou para dentro e fechou a porta com força. Mais cedo ou mais tarde, ele a abriria. Ou não. Não importava. Quando Angélica tentou se levantar, sua cabeça caiu desamparada no chão, e seu nariz quebrado sangrou novamente. Mas Arnold nunca havia lhe batido a ponto de mutilá-la. Ele pensaria que nada irreparável havia acontecido agora. Apenas uma lição cruel. Em pouco tempo, ela voltaria a andar. Mas as coisas aconteceram de forma diferente do que Angélica havia previsto. Quando a porta se abriu e Arnold viu sua esposa, até ele aparentemente achou que havia exagerado. Ele se aproximou dela e se agachou. Mais tarde, pareceu a Angélica que não foi ela quem agiu, mas alguma força em seu lugar. Ela puxou o marido pela perna em um movimento súbito e brusco e, quando ele perdeu o equilíbrio por alguns instantes, ela se levantou e correu para a porta. Ela só recuperou o fôlego quando a fechadura fez um clique às suas costas e seu algoz permaneceu ali, do lado de dentro. Angélica ouviu o marido batendo na porta e gritando alguma coisa, mas ela também sabia que a porta era sólida e segura, nem mesmo um homem poderia arrombá-la. No entanto, ela não podia se permitir recuar em silêncio. Ela agiu rapidamente, febrilmente. Vestiu uma calça jeans, um moletom fino e uma jaqueta. Colocou algumas mudas de roupa íntima e o essencial em sua bolsa. Ela sabia onde estavam o dinheiro e o cartão do marido. Ela não precisava apagar seus rastros, pelo contrário, queria ter certeza de que Arnold seria punido. O dinheiro, os documentos, tudo parecia estar em seu devido lugar. Quando o táxi chegou, Angélica ligou automaticamente para o endereço de sua amiga. Se ela não estivesse em casa, teria de ir ao hospital. Mas Sofia estava em casa. Ela ficou ofegante quando viu Angélica com sua mala na porta de casa. As amigas se abraçaram e choraram, sem conseguir se desvencilhar do abraço. Em seguida, Sofia esfregou as escoriações de Angélica, colocou gelo no maior machucado, fez um sanduíche e uma xícara de café forte. Ela queria servir conhaque, mas Angélica impediu. Não, não faça isso. Primeiro vá ao hospital para remover os hematomas e depois à polícia. Foi isso que eles fizeram. Sofia não deixou Angélica sozinha, ela segurou sua mão. Para Angélica, parecia que Arnold estava prestes a aparecer às suas costas, chamando-a. Ela podia ouvir a voz dele em sua mente. Ela podia ouvir a voz dele em sua mente. E ela assumiu o controle de si mesma várias vezes, repetindo que ele mesmo, da sala secreta, não poderia sair da sala secreta. Angélica terminou de contar sua história a Harry e agora estava sentada olhando para o mar. O que aconteceu depois? Perguntou ela após um momento de silêncio. Em seguida, a polícia apareceu na casa de Arnold, que foi libertado de seu confinamento e imediatamente preso. Houve um julgamento e ele recebeu uma sentença mais curta do que esperava. Apenas 2 anos. Deram-lhe mais, mas ele foi libertado depois de 2 anos.
Quando soube disso, saí da cidade imediatamente. Aqui mesmo. Terei de voltar em breve. Como você tem vivido todo esse tempo? Descobri que meu pai me deixou uma boa herança. E também descobri que o Arnold havia depositado uma grande quantia de dinheiro em minha conta no acordo pré-nupcial. Portanto, dinheiro não era um problema. Isso é bom, porque eu não pude trabalhar por um tempo. Estava fazendo terapia. Cheguei muito perto de perder a cabeça. Talvez por isso tenham dado tão pouco ao Arnold. Eles achavam que eu estava fora de mim e que eu estava dizendo muitas coisas sobre ele. Mas eu não conseguia esconder os espancamentos. E sua filha? Meu ex-marido nunca me disse onde ela estava. Nem para a polícia, nem para o tribunal. Angélica balançou a cabeça, então não sei de nada. Ele não foi acusado de sequestrar a criança? Ele fez parecer que não havia nenhuma criança, disse Angélica, não havia nenhuma criança, só isso. É apenas minha imaginação doentia. É um milagre que, graças ao testemunho de Sofia e de outras pessoas que conheço, tenha sido provado que ele me privou de minha liberdade. Por que ele foi solto tão cedo? Harry estava tentando descobrir. Isso não faz sentido. Eu comprei um apartamento, disse Angélica, eu tinha que ter um lugar para morar. Mas agora não consigo me imaginar voltando. Ele vai perambular pelas ruas da mesma cidade. Ele não me deixará em paz. Acho que ela tem algum tipo de obsessão por mim. Você não quer se mudar? Perguntou Harry. Para outra cidade. Começar do zero novamente. Um homem nu no chão. Não tenho forças para isso. Meu pai está morto, não tenho nenhum relacionamento com minha madrasta ou meus meio-irmãos. Tenho apenas alguns amigos, e agora serei forçado a abandoná-los também. Mas quando soube que ele havia sido libertado, fiquei apavorada ao voltar para casa. Entrar em um apartamento vazio. Sinto que estou lá esperando. Esperando por ele. A porta vai se abrir e ele vai sair. Quando você tem que voltar? Perguntou Harry. Em 3 dias, respondeu Angélica. A decisão de Harry de ir morar com Angélica foi recebida com uma resposta dura dos pais do jovem. Não pensei que viveria para ver algo assim, disse a mãe, lembrando cenas de novelas. Você percebe que depois disso ninguém mais vai respeitá-lo? Transar com uma mulher 20 anos mais velha que você. Mãe, quantas vezes eu já lhe disse que não estou tendo um caso com a Angélica? Harry não soou tão exaltado, mas disse isso em um tom cansado. Ela só precisa de ajuda agora. Quem você está tentando enganar? Ela é uma mulher rica, pode contratar a ajuda que quiser, e não pedir ajuda a uma aluna que não tem tempo extra para estudar? E mesmo que acreditássemos em você, ninguém aqui acreditaria. Eles seriam marcados como capazes de comprar você. E nem uma única garota decente. Talvez o meu problema seja encontrar uma garota. Harry estava começando a se animar. Você já encontrou uma, respondeu a mãe dele. Esta senhora está prestes a se aposentar, eu entendo seu desejo de encontrar um jovem rapaz. Harry juntou suas coisas, tentando se controlar. Você vai fazer com que Harry nem mesmo venha à nossa casa. Você o entende, não é mesmo, de homem para homem? Mamãe não conseguia se acalmar. Angélica tem a minha idade. Vamos lá, vou arrumar uma aluna para o seu lugar, o que acha? O pai se voltou para o filho. Se você não quer morar conosco, por que não aluga um apartamento? Nós o ajudaremos a pagar por ele? Muitos de seus colegas moram com garotas, então por que você tem uma escolha tão estranha? Você vai abandonar a escola? Harry já estava na porta. Vou, se for preciso. Tchau a todos. Eu passo por aqui. Ele achou mais fácil respirar do lado de fora. Angélica morava em uma casa nova no centro da cidade. As janelas davam para a praça e para o Palácio da Cultura, e ela podia admirar as fontes sentada na varanda com uma xícara de café. Dali até a universidade era uma caminhada curta.
Ele poderia ser grato a Angélica por um quarto separado com sua própria varanda e todos os móveis de sua casa, completamente incomparáveis com o modesto apartamento de seus pais. Mas ele percebeu que ela precisava dele mais do que ele dizia. Angélica estava completamente fora de sua vida. Mas ele se importava. Harry tirou um ano sabático e conseguiu um emprego. De manhã, quando ele estava prestes a sair, ela lhe preparava café e algo para comer. Embora ele tivesse pedido a ela que não se incomodasse e não se levantasse tão cedo. Ela se sentava contra ele na cozinha, observava-o comer e sorria levemente. Se ele não falava com ela, ela não falava com ele. Mas era surpreendentemente fácil ficar em silêncio com Angélica. Era como se eles estivessem no mesmo comprimento de onda. Já era bem tarde, nessa época do outono já estava começando a escurecer. E novamente eles se sentaram juntos à mesa, e havia o incomparável café de Angélica em pequenas xícaras. E Harry, mais falante à tarde, sempre lhe contava com humor como havia sido seu dia. Angélica não tinha nada para contar, exceto os livros que havia lido e os filmes que havia visto. Mas Harry notou que ela estava ficando mais quieta perto dele. Seu rosto havia se tornado um pouco mais redondo, perdendo a magreza doentia. Seu cabelo começou a crescer, e Angélica foi ao cabeleireiro e fez um penteado que combinava mais com ela do que antes. Ela até começou a cultivar flores. Quando o inverno chegou, o apartamento parecia um jardim de inverno. Talvez tenha sido o caráter terreno da idade que a atraiu para a terra, Angélica deu de ombros. Quando voltava, Harry sempre via essa imagem de Angelique sentada em uma poltrona, como se estivesse em uma gruta verde de galhos ondulados. Um candelabro queimava suavemente e a mulher estava lendo um livro. Harry percebeu involuntariamente que a mulher ainda era bonita, apesar de tudo o que havia acontecido. Se algum dia eu me casar, gostaria de ter uma sogra como essa, pensou ele, sentindo que Angélica estava lentamente se tornando uma alma gêmea dele. Mas, às vezes, quando ela acordava no meio da noite, via a luz na cozinha. Então, Angélica tinha novamente um sonho terrível, no qual a porta se abria silenciosamente e seu ex-marido entrava. E agora, até a manhã seguinte, ela se sentava, tomava café e ouvia o som de passos na escada. Ela sabia que esses eram medos exagerados, mas não conseguia evitar. Angelique não havia levado nada da casa de Arnold, exceto seus objetos pessoais, um álbum de fotos e um chale azul que havia tricotado para a filha. O chale agora estava pendurado em seu quarto. Harry não escondeu dela que estava tentando encontrar seu marido e sua filha, mas não lhe contou os detalhes. E quando o jovem desapareceu por vários dias seguidos, Angélica sabia que tinha algo a ver com a busca. Mas ela nunca perguntava com muita intensidade, pois seria intolerável para ela ter esperança e depois se decepcionar. E assim se passou um ano. Angélica já queria falar com Harry sobre os planos que estava fazendo para o verão. Ela queria ir para algum lugar no norte, talvez a Carélia. Ela não suportava o calor. E pensou que, se o jovem quisesse ir, poderia ir com ela. Se ele tivesse uma namorada, poderia levá-la com ele. Ela pagaria pelo quarto dos jovens. A presença de Harry lhe dava uma aparência de família. Mas ela não tinha tempo para falar sobre isso. Chegou o dia em que Harry ligou para seu quarto. "Preciso falar com você." Angélica olhou para cima com olhos assustados. "Você ouviu alguma coisa ruim? Arnold me encontrou. Você tem que ir. Você me deixará sentar?" Sentando-se na cadeira em frente à de Angélica, Harry começou a falar. "Descobri por que seu ex-marido foi solto. Não só isso, é claro, mas as circunstâncias também tiveram um papel importante. Arnold ficou cego." "Como?" perguntou Angelique em um sussurro. "Lá, quando ele estava cumprindo sua pena, houve uma briga na região. Ele levou uma surra muito forte. Uma concussão e cegueira. Ele ficou no hospital por muito tempo. E ele não voltará a enxergar. Os médicos têm certeza de que não. Mas eu me perguntava o que era. Por que ele a tratava assim? Quando vocês se casaram, ele já era um homem rico e próspero. E a Verônica?
Descobriu alguma coisa sobre a Verônica? Angelique interrompeu. Espere um pouco. Eu tinha certeza de que esse comportamento era mais típico de uma pessoa de origem marginal. Mas quando me aprofundei em tudo isso, ela realmente teve uma infância difícil. Após a partida de seu pai, a família viveu em uma pobreza abjeta. Uma casa velha, sem calefação. Um fogão e lenha. A mãe, que Arnold amava muito, começou a beber primeiro e depois a procurar outros homens. Ela saía de casa, passava a noite em algum lugar, e o menino ficava sozinho nos cômodos sem aquecimento. Ele dormia em sua jaqueta. Quando ela voltava bêbada, geralmente com algo novo, gabava-se para o filho de um anel novo ou de um vestido novo. Arnold perguntava: Mamãe, por que me trocou por outra? Você, Angélica, tem a vida inteira pela frente, ela respondia, e a minha está passando. E agora você não pode me dar nada. Portanto, não me julgue pelo que recebo dos outros. Talvez tenha sido isso que o incentivou a progredir a qualquer custo, a se tornar um homem rico. Era uma tentativa de provar algo para sua mãe. Mas não deu certo. Quando Arnold começou a ganhar um bom dinheiro, sua mãe já havia morrido. Uma vida de devassidão não é boa. E quando ele conheceu você, todos os seus complexos infantis se tornaram realidade. Sua mãe não pertencia a ele, ela estava sempre se afastando, trocando-o por outra pessoa. Então, ele decidiu fazer com que você fosse só dele. A qualquer preço. No início, ele pensou que você ficaria preso a ele por uma criança comum. Mas então ele percebeu que você poderia ir embora com um bebê nos braços. Então, ele a separou de sua filha. Ele sabia que não havia melhor chantagem do que uma filha. Ele pode ou não devolvê-la a você. E, enquanto ele tiver sua filha, você estará à mercê dele. Então, por que ele tirou minha esperança? Me disse que Verônica não queria nada comigo. Harry deu de ombros. Talvez ele tenha se cansado de jogar esse jogo depois de todos esses anos. Talvez tivesse enlouquecido. Mas ele não ia deixar você ir embora. Na sua cara, ele estava vingando a infância de sua mãe. Onde ele escondeu Verônica? Isso era o que mais atormentava Angelique. Ela está viva? Ele a deu para adoção a estranhos? Você sabe alguma coisa sobre isso? Harry ficou em silêncio por um momento e a mulher prendeu a respiração. Ela não consegue imaginar quem a criou. Quem a criou? Sua madrasta. Ela levou a bebê para ele e garantiu que você a havia negligenciado. E ele está muito ocupado trabalhando para criar uma criança. Maria realmente amava seu pai. Os filhos dele cresceram, e ele percebeu que não poderia dar a neta nativa do professor em um orfanato. Então ela criou Verônica. Arnold visitou a menina, tirou fotos. Angélica estava com a mão na garganta. Será que ela realmente me odeia e não quer saber? Será que ela está na casa de Maria agora? Venha comigo, sugeriu Harry, tenho algo para lhe mostrar. E quero que saiba que encontrei Verônica e conversei com ela. Angélica já havia dado as chaves do carro ao jovem e agora ele os esperava na entrada da garagem. Devido à empolgação, a mulher não sabia para onde estavam indo. A cidade acabou, depois a estrada entrou na floresta. Finalmente, Harry parou o carro. E Angélica, em choque, reconheceu o lugar onde ela havia passado a lua de mel com o marido. O chalé à beira do lago. Havia chovido recentemente e o ar estava cheio de cheiro de pinho, terra e folhas. Ao lado do chalé havia um pequeno pier. Ele estava vazio agora. Parecia que não havia nenhuma alma viva. Mas era o que parecia. Angélica logo viu um homem sentado em uma poltrona na plataforma em frente à cabana. Ele era magro, com cabelos grisalhos e óculos escuros. Angélica não teria reconhecido Arnold, mas sua mente lhe disse que era ele. E ao lado dele, inclinada em sua direção, estava uma garota. Ela estava dizendo algo para o velho, acariciando seu braço. Então a garota levantou a cabeça. Ela era tão loira quanto sua mãe.
E suas feições nobres a tornavam parecida com seu avô. Por um minuto, ela e Angélica se olharam. Angélica queria caminhar em direção a Verônica, mas descobriu que não conseguia se mover. Suas pernas estavam falhando. Harry, aparentemente percebendo seu estado, segurou-a firmemente pelo cotovelo. Você não vai ficar com raiva porque estou sendo frívolo? Perguntou ele calmamente. Angélica não entendeu imediatamente do que ele estava falando. Verônica disse algo ao pai e caminhou lentamente em direção a eles. Quanto mais a garota se aproximava, mais as dúvidas de Angélica se dissipavam. Não havia nenhum teste a ser feito aqui, nenhuma pergunta a ser feita? Essa era sua filha, aquela que ela havia dado à luz e que havia segurado em seus braços apenas uma vez na vida. 10 passos antes de chegar aos nichos, Verônica parou. E só agora Angélica percebeu que sobre os ombros da menina havia um xale azul de tricô aberto. Era o mesmo que estava pendurado no quarto de Angélica há algum tempo e, olhando para ele, ela pensou que um dia o daria para sua filha. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.